Frio fora de época vai marcar o começo desta quarta-feira. Tempo mais aberto e seco favorece maior queda da temperatura e várias cidades devem amanhecer nesta quarta com um pouco de frio. Frio fora de época no sul do Brasil. O Rio Grande do Sul e as áreas de maior altitude de Santa Catarina terão nesta quarta-feira um amanhecer de temperatura baixa para um dia da primeira semana de março, com mínimas abaixo a muito abaixo do que é normal para esta época do ano, inclusive com marcas de um dígito. Uma massa de ar seco associada a um centro de alta pressão de 18 hectopascais cobre o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira e proporciona a presença do sol em todas as regiões. Parte do estado, como pontos da metade oeste, devem ter amplos períodos de céu claro. Nuvens esparsas aparecem mais no leste e no nordeste gaúcho. Com o tempo aberto na maioria das cidades da madrugada e a presença da massa de ar mais ameno sobre o estado, o resfriamento na madrugada será acentuado, o que vai levar a um amanhecer de temperatura baixa para março, inclusive com frio em algumas cidades. A nossa previsão da Metsul Meteorologia indica para esta quarta mínimas entre 10 graus Celsius e 15 graus Celsius para a esmagadora maioria das cidades gaúchas, com marcas abaixo de 10 graus Celsius em algumas localidades. Normalmente, nesta época do ano, as mínimas tendem a ficar entre 17 graus Celsius e 20 graus Celsius na maior parte das cidades. A Serra Gaúcha deve amanhecer nesta quarta com temperaturas entre 9 graus Celsius e 12 graus Celsius, conforme a localidade. Nos campos de cima da serra, as mínimas cairão abaixo de 10 graus Celsius, com possibilidade de registros de até 7 graus Celsius ou 8 graus Celsius em alguns pontos. Mínimas baixas para março, abaixo dos 10 graus Celsius, são projetadas também no Planalto Sul de Santa Catarina, embora a presença de nuvens possa dificultar o resfriamento em ponto da região de maior altitude do estado. Em Porto Alegre, a mínima oficial do Jardim Botânico desta quarta ficará ao redor de 16 graus Celsius, mas a temperatura na madrugada pode cair a valores entre 12 graus Celsius e 13 graus Celsius mais ao sul da cidade, o que deve se dar também em pontos da grande Porto Alegre, que costumam ter mínimas parecidas com o extremo sul da capital. Devido ao maior resfriamento noturno, alguns pontos terão bancos localizados tanto de neveiro como de neblina nas primeiras horas do dia, mas serão poucos locais. Chance maior de neveiro ou neblina em fundos de veios e em alguns trechos de serra da metade norte gaúcha. Embora o friozinho cedo da manhã, a tendência é de rápida elevação da temperatura com a presença do sol, o que proporcionará mais uma tarde agradável para os padrões do início de março com máximas entre 25 graus Celsius e 27 graus Celsius na maioria das cidades, mas que podem ficar ao redor de 30 graus Celsius em setores da fronteira oeste e do noroeste. Porto Alegre deve ter entre 27 graus Celsius e 28 graus Celsius. Hoje cedo, a temperatura já esteve baixa no Rio Grande do Sul. De acordo com dados de estações automáticas oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, as mínimas desta terça-feira foram de 10,2 graus Celsius em Bagé, 10,3 graus Celsius em Dom Pedrito, 11,6 graus Celsius em São José dos Ausentes, 12,2 graus Celsius em Jaguarão, 12,6 graus Celsius em Livramento e Caçapava do Sul, 12,8 graus Celsius em Camaquã, 12,9 graus Celsius em Canguçu, 13 graus Celsius em São Gabriel e Cambará do Sul, 13,1 graus Celsius em Rio Grande, 13,5 graus Celsius em Capão do Leão, 13,8 graus Celsius em Quaraí e Vacaria e 13,9 graus Celsius no Chuí. Já estações meteorológicas automáticas particulares apontaram mínimas nesta terça de 7,3 graus Celsius em Pedras Altas, 9,6 graus Celsius em Erval, 10,4 graus Celsius em Minas do Camaquã, 10,9 graus Celsius em Lavras do Sul, 11,7 graus Celsius em Vila Nova do Sul, 11,9 graus Celsius em Livramento, 12,2 graus Celsius em Pelotas, 12,3 graus Celsius em São Cepé, 12,4 graus Celsius em Cambará do Sul, 12,6 graus Celsius em Santana da Boa Vista e 12,8 graus Celsius em Rosário do Sul.